Sejam todos muito bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e sob a regência batuta, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, está no ar mais uma atração que respeita você, ouvinte e telespectador. Ouvinte pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 de Santos e telespectador pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Lembrando que nós temos reprises, é isso mesmo, do programa Gente que Fala, às 18h10 da tarde e às 6h10 da manhã, ou a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, que fica lá à sua disposição todas as atrações Gente que Fala, esse e outros já realizados, bem como uma programação vastíssima para você. Já baixou o aplicativo da TV Êxito? Não baixou ainda? Como assim? Tem aí no seu smartphone, no seu tablet. Esse é o aplicativo da TV Êxito para que você possa, a um clique, ter acesso a uma programação aí que respeita você, como eu já te contei, tá? Olha, nós vamos tratar de muitos assuntos aqui, mas antes eu peço aí a sua atenção para pegar papel e caneta para quem deseja participar conosco ao vivo, que estiver nos acompanhando agora de meio-dia a 1, que estamos ao vivaço. O telefone do ouvinte é o 11 5081 3782. Repetindo, 11, porque é São Paulo, 5081 3782. São Paulo e França trocam experiências sobre a água. Energia renovável está presente em 100% da Itália. Livro fala de histórias que o rádio não contou. Há 30 dias da Copa, o país se preocupa com manifestações. Aqui comigo, a alegria em tê-lo, o nosso querido subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo e médico, Dr. Milton Flávio. Como vai? Tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui. É um prazer estar aqui de volta com você e hoje eu vou quebrar a rotina. Oba. Eu vou mandar um tchauzinho assim com duas mãos. O pessoal que trabalha na secretaria está nos acompanhando. Oh, todo o pessoal aí da secretaria, um beijo, obrigada pela audiência. Cobraram um tchauzinho. Está dado, promessa cumprida, agora vamos em frente. Um beijo a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção. Também comigo, nosso amigo querido, colega, jornalista, esportivo e advogado, Mário Marinho. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Liliana, tudo bem, é sempre um prazer estar aqui, né? Esse programa que a gente aprende muita coisa com pessoas importantes, pessoas inteligentes, e é uma pessoa, além de ser importante, inteligente, muito bonita. Né? Não preciso mais hoje no terapeuta, já resolvi o meu problema. Obrigada, viu, querido? Também conosco o jornalista, radialista Reinaldo Castilho Tavares, ele que é o autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou. Como vai? Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Realmente, Histórias que o Rádio Não Contou está em sua terceira edição e será lançado agora no dia 21 de maio. Depois falaremos vamos falar já, eu já quero fazer o convite, inclusive. Será o lançamento no dia 21 nas dependências da FEPCOM, que é uma faculdade dirigida pelos padres paulinos e que fica bem próximo aqui. Fica aqui na Rua Major Magalhães, é uma travessa da Rua França Pinto, antes de chegar ao metrô. E o livro vem acompanhado de 2 CDs. Sim. E esses CDs vêm de 1922 até a atualidade, né? Mas eu gostaria de pontuar, ou seja, de deixar registrado que é praticamente a história do Brasil, e se nós fizermos uma pergunta, a maioria vai dizer que não. Por exemplo, o Cristo Redentor. Você é capaz de imaginar o Rio de Janeiro sem a presença do Cristo Redentor? Não, é igual a Estátua da Liberdade, né? Exatamente. No entanto, lá no Corcovado funcionou a primeira estação de rádio no Brasil. Olha, em 1922, quando da exposição do centenário da nossa independência, os Estados Unidos mandaram 2 estações em demonstração para o Brasil. E uma delas foi montada no Morro do Corcovado, está aí na contracapa, se virar a contracapa do livro, tem a foto aí e dentro depois tem, está vendo? Que maravilha. É uma foto que comprova exatamente o que eu estou dizendo. E isso é um fato muito importante para estudantes, para pesquisadores. Outro fato que também é registrado no livro, Brasília, quando foi inaugurada, por incrível que pareça,
Brasília não tinha força elétrica. Olha. Não tinha. Não tinha energia? Não tinha energia. Brasília foi toda construída com geradores. Agora, por isso os candangos sofreram tantos, porque eram caminhões e caminhões, mas com óleo diesel, com aquelas geradores para fazer, e aquela poeirada toda. Tanto que em 1958, quando da inauguração da Rádio Nacional de Brasília, esta foi inaugurada, também sem energia elétrica. Uma rádio sem energia elétrica? Sem energia elétrica. Funcionava na base de geração. E com relação aos comunicadores, o senhor dá destaque aqui também ao seu livro? Sim, exatamente. É essa grande homenagem que eu procuro fazer aos radialistas do passado, e às mulheres também, porque foram homens, mulheres, que se dedicaram a uma profissão que até algum tempo atrás era relegada. Então, eu mostro todos os principais narradores, locutores esportivos, os cantores, as cantoras, as rainhas do rádio. Isso tudo está contado no livro. Mas como já é na terceira edição, eu estou apontando ponto, exatamente, porque ela foi bem ampliada e revista, e esse fato do Cristo Redentor Brasília, isto está vindo na terceira edição, né? Ainda da parte artística, eu queria comentar com o senhor, que é uma história, né, que pouca gente sabe, ou muitos sabem, né, da minha geração e da nova aí não sabe, que a rainha da televisão brasileira, que partiu dessa e está fazendo muita festa no céu, nossa querida Hebe Camargo, começou no rádio. Sem dúvida alguma. Aliás, ela está contada aí, a história toda dela. Ela é uma das que migrou, que conseguiu passar, né, do rádio para a TV, ou nós temos outros exemplos também? Não, muitos exemplos, mas a maioria, porque, veja, a televisão, quando começou no Brasil, não existiam veículos similares. Então, a televisão teve que se apropriar de antigos radialistas. O caso que é vivo até hoje e trabalha em televisão ainda é o Lima Duarte. O Lima Duarte migrou do rádio para a televisão, assim como vários artistas, Vida Alves, por exemplo, também, e é célebre pelo primeiro beijo trocado na televisão com o Walter Foster. Mas o próprio Walter Foster, que também já nos deixou, mas também veio do rádio e depois foi para a televisão. E muitos, inclusive, você gosta dele ou não, isso aí é uma particularidade, mas o Faustão, que você gostando ou não já é sucesso, com salário milionário há muitos anos, porque uma coisa é aparecer na televisão, outra coisa é perpetuar na televisão, isso é mérito dele, né? Também veio de rádio. Sem dúvida, e fazia Perdidos na Noite. Isso. E antes de Perdidos na Noite, Faustão era repórter esportivo. Esportivo, amigo, colega. De campo. Trabalhamos juntos Trabalharam juntos? No Estadão, né? Ele no Estadão, eu no Jornal da Tarde, mas as redações eram ligadas, então a gente trabalhou juntos em coberturas também, né? Que bacana. O Faustão, quando ele era realmente Faustão gordão, né? Agora hoje é menos gordinho, Fausto, né? Faustãozinho, né? Mas o ponto mais importante da obra, e que eu procuro deixar, não em forma de best-seller, mas pretendo deixar como obra de consulta, porque é para pesquisadores e estudantes de comunicação, é sobre o invento do rádio. Porque nós tivemos um caso, até hoje discutido, que o avião foi inventado pelo Santos Dumont, que não levou. O crédito é dado aos irmãos Wright. Isso. A mesma coisa, mas a mesmíssima coisa aconteceu com o rádio. Um padre brasileiro, nascido em Porto Alegre, padre Roberto Landel de Moura, é o verdadeiro inventor do rádio. No entanto, o crédito do invento do veículo é dado a Guglielmo Marconi, que tem uma importância grande no cenário, mas Guglielmo Marconi inventou a radiotelegrafia sem fio, que era o telégrafo, eram sinais. E o padre conseguia levar a voz dele à distância. Isso em 1892. E Marconi só apareceu em 1896, e com o invento da radiotelegrafia. Mas o padre era perseguido
pelo próprio clero, porque há 100 anos atrás, quando um cidadão falar numa caixinha, porque não existia microfone, não existia alto-falante, então era só por fone de ouvido que se ouvia. E ele inventou um transmissor, e por esse transmissor ele falava e era ouvido à distância. Então foi taxado de louco, de bruxo, de praticante do espiritismo, e a igreja acabava dizendo que ele tinha parte com o demônio. E com isso, e no ano de 1900... Ficou ofuscado, então, o crédito a ele em relação à criação do rádio. Foi, porque ele tentou oferecer ao governo brasileiro em 1900, era Rodrigues Alves, o presidente da República, e o presidente perguntou: o que o senhor precisa para a demonstração? A capital da República era Rio de Janeiro. Ele precisava de 2 navios, ele disse. Dois navios para quê? Um ele ficaria fundeado na Baía de Guanabara e o outro a maior distância que vocês queiram, disse o padre, porque ele sabia que por cima da água a onda não tinha nenhum tipo de interferência, ela ia a qualquer distância, né? E veja bem, o padre não é o inventor só do rádio, ele é inventor daquilo que hoje faz parte da vida de toda a humanidade, que é o celular. Ele foi o inventor do telefone sem fio. Eu tenho a patente, o facsímile da patente está aí no próprio livro, como está a patente do invento do rádio que ele conseguiu nos Estados Unidos, só que não foi reconhecido. Quando ele fez esta oferta ao governo brasileiro, ele falava em comunicação interplanetária, falava em várias coisas que hoje estão acontecendo e que ele era um gênio, só que não foi entendido pela sua geração. Se eu ver como a história se repete, né? Tantos outros fatos que a própria Igreja Católica, por vezes, pecou. Pelo excesso aí de julgamento. Olha aqui, o livro à sua disposição para você, estudante de comunicação, para você interessado no assunto, um relato da história aí à sua disposição, histórias que o rádio não contou, pelo nosso querido Reinaldo Castilho Tavares. Muito bem, e eu sigo aqui agora, também saudando a participação do economista Ricardo Montoro, que está conosco. Tudo bem, Montoro? Tudo bem, graças a Deus, um prazer estar aqui de novo. Prazer todo nosso em receber. Queria fazer só um comentário a respeito do livro do Reinaldo. O meu pai, político antigo, né? Pepe, dá licença, com licença. Não, claro. Eu gostaria de fazer, por seu intermédio, uma homenagem ao seu pai, sem demagogia alguma. O melhor governador que São Paulo teve em todos os tempos. Eu e o Milton Flávio vimos sempre isso, né? Aplaudimos sempre. Não, mas é verdade. Muito obrigado, eu ouço muito isso, me comove muito, eu fico muito contente. E o veículo dele preferido em todas as campanhas era o rádio. Ele preferia muito mais o rádio, ele dialogava com o rádio, ele conversava com as pessoas com o rádio. Perfeitamente. Era fantástico essa junção. E a Vida Alves, que protagonizou o primeiro beijo com o Foster, ela foi minha professora de oratória. A filha e a Thier, que é cantora hoje. As três davam um curso, tive o prazer de estar com ela. Só esse comentário. Muito bem, eu sigo aqui te convidando também para participar conosco ao vivo. Se estiver nos acompanhando de meio-dia a 1, através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Energia renovável está presente em 100% da Itália. Pois é, a Itália utiliza energia renovável em 100% do seu território, com 700 mil implantações, segundo o relatório do governo. Esse relatório destaca que dos 8.054 municípios italianos, 29 já têm energia 100% renovável. 2.629 são independentes em relação ao consumo elétrico e 79 já são independentes em relação ao consumo de energia térmica. Doutor Milton Flávio, que lição bonita para a gente tirar aí, né? Olha, é uma lição bonita, embora a gente também possa dizer que o Brasil, Liliane, tem uma situação, eu diria que melhor que a Itália. Olha, doutor Milton Flávio, que o povo está assistindo. Corajoso. É bom que assista mesmo. O Brasil, e São Paulo em particular, tem talvez uma das melhores, se não a melhor matriz energética do mundo. Né? Por quê? Porque nós temos, e a natureza nos deu de presente isso, a energia hídrica, né, hidráulica. Né? Então,
nós temos essa possibilidade. São Paulo tem hoje 55% da sua energia. Energia que eu digo é a energia que move caminhões, move trem, mas se você for pegar a energia elétrica, provavelmente o Estado de São Paulo deve ter aproximadamente 90 e poucos % da nossa energia é uma energia renovável, né? São Paulo tem uma vantagem adicional em relação a outros estados e outros países, que nós temos hoje 50% da produção de cana do Brasil e mais de 15% da cana do mundo. Portanto, nós temos aqui em São Paulo hoje 30% da nossa matriz energética, de novo, é diferente energia e energia elétrica. Da nossa energia, ela é dependente da cana-de-açúcar. Aí entra o etanol e a própria produção que nós temos hoje de energia elétrica a partir da queima do bagaço de cana. São Paulo quer avançar um pouco mais, Liliane. São Paulo quer ir de 55% para 69% da sua energia renovável até 2020. O que nós precisamos fazer, aí sim, eu volto para aquilo que a matéria pretende dizer, é que a Itália, que não tem esses recursos naturais, vem investindo pesadamente para as outras formas de geração, que alguns chamam de complementares, outros chamam de renováveis, né, e outros chamam de fontes alternativas. Na verdade, são fontes que não a hidráulica, que não as derivadas do petróleo, que são altamente poluentes e que têm dado para o mundo uma alternativa muito importante para enfrentar esse desastre que se anuncia, que é do aquecimento global, que é da poluição ambiental, né, e que é da mudança climática. O Brasil tem uma perspectiva muito positiva, mas eu quero dizer para você que nós, na Secretaria de Energia, que foi criada pelo governador Geraldo Alckmin, temos cumprido a nossa missão. E São Paulo é hoje exemplo para o Brasil daquilo que se deve fazer para mudar a matriz de São Paulo. E nós esperamos que nos próximos anos, Liliane, a gente possa estar também dizendo, olha, São Paulo é um estado que comanda o Brasil, é a locomotiva do país e é uma demonstração viva de como é que nós podemos continuar crescendo com responsabilidade e preservando o planeta. Muito bem, você pode e deve encaminhar, inclusive, a sua pergunta para o nosso querido subsecretário que está aqui, Milton Flávio, ele que faz parte da pasta lá de energias renováveis do estado de São Paulo. Nós estamos vendo várias situações aí, essa aí é a eólica, não é isso? Posso contar uma novidade, Deve. Diane, que é muito importante e as pessoas, eu acho que devem comemorar. Até porque passei aqui perto, né? Nós, e você vai falar daqui a pouco de um convênio que o Brasil e São Paulo têm com o Ilha-de-France, que aborda e abrange várias áreas, mas esse convênio também pretende nos ajudar a implantar projetos pilotos em energia renovável. E o projeto que deve ser implantado ainda esse ano, né, começar pelo menos esse ano, é a colocação de placas fotovoltaicas aqui no centro de operação do metrô, né? Nós vamos colocar, são quase 1.000 metros de cobertura, nós colocaremos placas fotovoltaicas, um projeto, eu diria que é arrojado, inovador para São Paulo, mas o mais importante, é uma decisão tomada já do governo de São Paulo, do nosso governador Geraldo Alckmin e do metrô, de que toda nova estação, toda nova construção, Ricardo, que o governo de São Paulo for fazer, e que for administrado e executado pelo metrô, porque quando é licitado você não pode obrigar, você pode induzir, mas todas as que o metrô for efetivamente ele próprio executar, terá energia renovável, terá energia fotovoltaica. E estamos estudando agora, inclusive, avaliar o que nós já temos de construção, para ver se dá para colocar, porque é fundamental essa nova opção. Então, eu queria cumprimentar a diretoria, o presidente do metrô, o Pacheco, o nosso governador, pela coragem de inovar, pela coragem de fazer mais e fazer melhor. Aliás, eu acho que cabe aqui uma pergunta. Primeiro que o Milton Flávio é uma pessoa que faz e ele é como nós. Ele vem aqui e fala de peito aberto para o telespectador. Eu fiquei muito incomodada, viu? Não é da sua pasta, mas eu sei da sua estreita ligação com o governo em todas as áreas. Fiquei muito incomodada quando o presidente da Fiesp, o SCAF, vem a público e fala assim: o governo fala que é para economizar água, mas o que mais gasta, o que mais tem problema é inclusive uma concessionária do governo, que é a Sabesp, que tem lá 30% dos seus canos comprometidos e de desperdício de água.
Isso causou um incômodo tão grande, porque eu, se fosse o governador, viu, governador? Se eu fosse o senhor, eu viria a público e diria, olha, estão divulgando uma coisa aí que não é verdade. Ou é verdade, nós estamos corrigindo. Então, posso fazer aqui um reparo, né? Um reparo e uma crítica, né? O SCAF não é sério. Né? Vamos falar o português bem claro, ele não é sério. As opiniões são emitidas e de responsabilidade não é quem sério. as emite. Não é sério, quando eu digo politicamente falando, por duas razões. Todo mundo se lembra do SCAF tentando se apropriar da redução da energia elétrica. Ele fez campanha nesse sentido. Pergunta para o SCAF, pede para ele trazer aqui os relatórios da indústria para mostrar quanto eles pagaram mais de energia elétrica por conta dessa loucura que o SCAF apoiou e que a Dilma fez. E que faz do nosso país hoje, primeiro, refém das termoelétricas, que são poluidoras e tem uma energia muito cara. Nesse momento em que o mundo inteiro critica o que o Brasil fez, você não vê o seu SCAF de novo assumir a coparticipação, a copaternidade. Não, agora ele faz o que o Lula faz, ele submergiu, faz de conta que não é com ele. A mesma coisa ele faz com a água. Está tentando tirar de uma crise que existe e que não é por acaso, é uma mudança climática que o mundo inteiro assiste. Há poucos dias a televisão anunciava, e eu moro lá perto, que tinham dezenas de barcaças encalhadas no Tietê, porque houve uma redução muito grande da profundidade do rio, e o calado que antigamente era aceito na hidrovia não permite mais, né, a passagem das barcaças. Nós tivemos que abrir as comportas para conseguir desencalhá-las. Isso é uma questão fundamental, é um momento que o Brasil vive que é muito grave. Olha, Milton, e até indo ao encontro de que você está falando, eu acho que o SCAF nessa propaganda, ele foi infeliz e irresponsável. Porque quando ele diz assim, o governo está falando para você economizar, mas olha o que o governo está fazendo. Subliminarmente está passando a seguinte mensagem: bobagem, economiza não, se eles não economizam, né? Quer dizer, isso eu achei um absurdo muito grande ver esse tipo de propaganda. Ele pode chegar lá, dar números, e muitos dos números que ele fala aí na televisão, a gente sabe que esses números são chutados. Né? São maquiados, como faz o governo federal e tal. Mas não vou entrar nessa, não. Mas no caso específico dele aí, eu acho que ele está passando uma mensagem tipo, você é bobo se você economizar. E o que faltou dizer, Liliane, que são situações muito dramáticas e que não depende só da Sabesp, não. Quer dizer, né? Se você for olhar no mundo civilizado, se você for comparar com outros países, o desperdício, essa perda de água por tubulação, né? Não é isso que a população vê. Eu vi perto da minha casa. Não. Essa aqui, a flora é ótima. Esse é o furúnculo que apareceu, você sabe onde está. A dificuldade é a perda que você tem, que é sistêmica, do desperdício. Numa tubulação que você não tem como controlar. É muito difícil. Né? E é muito caro para você renovar integralmente. Agora, é no mundo inteiro assim. Vai ver como é que... Claro, você vai dizer... Mas... Em São Paulo, aí seja feita a justiça, o governador Geraldo Alckmin ter feito um programa austero para diminuir o desperdício, não é acabar, né? Que nem desmatamento, você não acaba. Você diminui o desperdício. E eu queria até, né, para dar oportunidade para os demais, fazer uma coisa que esses dias eu me lembrei de você, me lembrei do seu programa. Porque eu vi, acho que no estado de São Paulo, uma carta do eleitor dizendo só quando a crise acontece é que as pessoas pedem para a gente economizar. E eu vou aqui, olhando no olho do nosso cidadão, daquele que nos acompanha, dizendo o seguinte: você que acompanha o Gente que Fala, você lembra do lema da propaganda que a Sabesp faz aqui há muito tempo? Sabendo usar, não vai faltar. Isso mostra que, desde sempre, a Sabesp teve uma preocupação de passar para a população essa necessidade. Embora vendedora de água, ela solicita a economia. Pede, ela ganha quando você gasta, mas não é assim a propaganda de vocês? Não é, não. Eles tiraram a propaganda daqui, até briguei. Mas quando tinha, não era sabendo usar? Não briguei, vai faltar? Eu falei, você tem que falar, viu, Sabesp? Não estou falando só pela Rádio Trianon, pelo Gente que Fala, não. Estou falando pela mídia total. O Milton vai resolver isso. Você tem que massificar. Aí não, investiram um absurdo de dinheiro na história da economia e, sabendo usar, não vai faltar, tirou do ar, viu? Mas tirou do ar daqui, tirou de todo lugar. Mas já era a primeira economia. Quer dizer... sabendo usar, você está pedindo para a pessoa usar com parcimônia, usar com economia. Acabou, nesse momento que a gente está aí de desespero, eu na minha casa já pus o balde no banheiro, sabia? Já pus o balde no banheiro.
Por quê? O aquecedor, porque são muitos banheiros, se você abre simultaneamente e liga o chuveiro, demora para aquecer. Eu faço isso todo dia. Eu ponho o balde, enquanto está aquecendo, balde bonitinho, branquinho, combinando com a decoração, ornando tudo, banheirinho, vou lá, aqueceu, tal, vou lá, tomo meu banho de balde. Qual o problema? Não quero que falte. Eu uso o balde para regar planta. Você quer outra coisa também? O bonitinho em cima do meu banheiro, do banheiro das crianças, tem lá um copinho que combina, que faz lúdico, que as crianças não ficam com o torneiro aberto. Imagina dois escovando dente lá junto, né? E a mãe acompanhando, põe o copinho, eles fazem o bochecho e não tem desperdício de água. Mas por que não faz uma campanha nesse sentido, entendeu? Eu acho importante é para fazer todos sim, nós, é para todos nós, e não é para o governo, é para todos nós. Algo mais agressivo nas escolas, porque hoje os pais estão aprendendo com os filhos, sustentabilidade. Então, assim, é um pedido, né, de socorro, porque muita gente... A própria dengue é outro descaso do governo municipal. Viu? Porque o mosquito aparece nessa época ovas. Aparece porque a desinformação e o pessoal deixa passar. É que o pessoal está confiando no inverno. Tem que estar sempre cobrando. Você tá sempre cobrando. Agora, são campanhas que não podem sair de circulação e que a gente tem que falar a todo momento. Porque não atinja ao PSDB, ao PT, não atinge a todos nós. É a família, é o cidadão. Então tem que acordar. Eu gosto de tomar banho, pelo menos. Né? Liliane, você é mais Atinge o planeta. Atinge o planeta. Eu posso dar uma interferência nesse assunto de... eu fico muito revoltado quando eu vejo campanha publicitária que não tem o menor sentido de ensinar. É isso aí. Eu vou citar nome. Você pega hoje, patrocina o futebol, a Petrobras. O que a Petrobras tem que falar agora? Querer se defender, querer... Tinha que gastar esses preciosos minutos de comunicação no rádio e na TV para ensinar o pessoal, para mostrar. Eu guardei até para as minhas filhas lerem do perigo das drogas, da intervenção do Fernando Henrique. Eu acho que essas coisas precisam ser mostradas. A bandidagem está atrás do ilícito, né? Mesmo. E a gente não faz uma campanha. Bicho, se você está comprando cocaína, a culpa é tua. Isso. Vai vir contra você, né? E se você está gastando água, esses exemplos que você deu são tão simples. Então. Eu, particularmente, divulgo muito isso, porque eu, em 98, junto com meu pai, o Milton Flávio sabe disso, montamos uma ONG chamada Universidade da Água. E que a gente tem ações de educação ambiental em escolas. E é isso. Eu faço em casa, até a minha filha outro dia viu, pai, o que é isso? Eu faço, é pouquinho, mas eu ponho um baldão lá, tiro o balde e vou regar as plantas do apartamento. Nós estamos falando do Franco Montoro. Água de reuso. Eu vou falar uma coisa que é sempre importante para mim. Quando eu entrei na política mais intensamente, virei deputado, né? Uma das primeiras pessoas que me apoiou, me ajudou, me orientou foi o Franco Montoro. E o Franco Montoro tinha uma visão futurística do que ia acontecer no mundo. Ele dizia que a próxima guerra seria por conta da água. Falou? Não seria ele falava isso mesmo. A próxima guerra mundial, se ela vier, não será por outra razão que não seja Eu vou dar uma E já existem centenas de milhares de conflitos já por água no mundo. Assistam ao filme O Livro de Eli. Assistam. Já assistiram? Não Mas vale muito a pena. Denzel Washington. Ele, inclusive, produziu e atua no filme. Trata exatamente disso. Né? Entre o pano de fundo, é a questão do Livro de Eli, que eu não vou contar a história aqui, mas que vale a pena para você entender o que será um planeta sem água. Já existem milhões de pessoas no planeta que vivem com escassez de água permanente. Milhões de pessoas. Gente, há 30 dias da Copa, o país se preocupa, sabe com o quê? Manifestações. O que vai acontecer no campo, fora do campo? Você vai estar aqui ou você vai estar colar? Porque tem gente que está dizendo, eu vou aproveitar o feriado prolongado, vou me mandar daqui. Bom, desde que o Brasil foi escolhido aí para sediar a Copa, autoridades têm exaltado, gente, o potencial do torneio para gerar emprego, acelerar investimentos em infraestrutura, atrair turistas a curto e a longo prazo. No entanto, alguns analistas têm advertido que a repercussão dos protestos populares pode prejudicar o evento e, consequentemente, seus benefícios econômicos ao país. Ele entende tudo de Copa, entende tudo de futebol no campo e entende tudo de manifestação também, porque é um cidadão participante. Meu querido Mário Marinho, seu comentário.
Pois é, Copa do Mundo. Eu não tenho menor medo, dúvida do que o Brasil pode fazer dentro de campo. Acho que o Brasil pode chegar à final da Copa do Mundo, tem time para isso, é uma seleção bem preparada, tem grandes jogadores e tem aquele sentimento que a gente diz que cobra do jogador, né, de raça, de brasilidade, essa coisa toda. Agora, o que vai acontecer fora dos estádios me dá um frio na barriga. Isso realmente me dá um frio na barriga. Em todos nós. Em todos nós, né, eu acho. Primeiro, né, nós sabemos que os movimentos sociais acontecem muito na época da Copa. Isso foi assim, por exemplo, na Itália, que teve muita greve, muitos problemas, né? Foi na África do Sul recentemente. E aqui no Brasil nós não nos preparamos para isso. Nós achamos que nós somos ainda, né, um país tranquilo, uma ilha de tranquilidade, cercada de um mar revolto, né? E não nos preparamos para isso, né? E o que me preocupa é o seguinte, eu vi outro dia uma entrevista da Dilma, ela dizendo que a polícia está preparada para isso. Esse é que é o grande problema, né? Porque onde há polícia manifestante haverá confronto, e onde houver confronto... não termina bem. Não termina bem. E nós temos uma Copa do Mundo que vai ser vista aí por quase 6 bilhões de pessoas. O mundo, né? O mundo todo, mas em audiência acumulada vai dar mais ou menos 6 bilhões de telespectadores. Então, o mundo todo vendo, ouvindo o Brasil, sabendo o que está acontecendo. É claro que essa imagem é muito ruim, é desconstrutiva, né? E aquilo que o Brasil poderia receber de legado, que não é grande, né, mas que poderia passar essa boa imagem, acaba não passando. E pior ainda, que nós vamos ter o seguinte, não é só a questão da manifestação. Eu vi hoje na Folha de São Paulo que apenas 41% daquilo que foi prometido para a Copa do Mundo está entregue hoje há 30 dias da Copa. Quer dizer, o máximo que a gente vai chegar é em 45%. Então, nós não estamos vendo as obras chamadas de mobilidade, né? Aquilo que pode ficar, né? São essas obras de mobilidade, são as obras de sustentação, tudo isso que poderia ficar, nada disso está sendo entregue. Até mesmo estádio, aeroportos, ao contrário do que disse a dona Dilma outro dia no Pará, numa entrevista coletiva, num discurso, aliás, que ela fez numa entrevista coletiva, num discurso em que ela afirmou com a maior cara de pau que ela disse, o governo, fazemos a nossa parte, estão aí prontos os estádios, os aeroportos. Ô Dilma, faça-me o favor, onde que aeroportos, o aeroporto do Galeão, que está sendo reformado há 6 anos, né, não vai ficar pronto, né? Guarulhos, a gente sabe aí da forma como está, Belo Horizonte, esses aeroportos, tudo desse jeito, né? Então, quer dizer, essa imagem é que vai passar de desorganização, é pior do que a imagem de manifestação, que a manifestação tem o seu lado legítimo, né? O lado ruim são os vândalos, mas tem o seu lado legítimo. Agora eu vi a declaração do secretário encarregado da Copa no Mato Grosso, que é realmente lamentável. Ele disse o seguinte, que o turista não quer saber de viaduto, ele quer saber de festa. Mas, peraí, ele não quer saber de viaduto. E o acesso, mas e o acesso? Como é que ele vai chegar lá no estádio? Como é que ele vai chegar onde tem a festa? Tem gente que né? parece que não vive no mundo real, né? Não, vive no mundo ideal dos sonhos. O cara pensa que a gente é burro, que a gente é idiota. Me dá uma parte de 15 claro, segundos. Eu me manifesto publicamente que eu acho que foi um erro estratégico nós assumirmos essa Copa. A gente realmente corre um risco de envergonharmos o mundo. Não, eu torço a favor, hein? Não, eu torço a favor também. Mas o problema é que está muito desorganizado, rodovias, o acesso. O fato de ser em 12 cidades não tem o menor sentido. Agora o presidente está falando que realmente que o Lula que convenceu ele de fazer em 12 cidades. Vem, Lula! Tem que fazer em 6. Tem que fazer em 6 cidades. Que se fizesse em 10, você já podia ter diminuído bastante os problemas, o gasto, essa coisa brancos aí. Mas não só foi ruim a gente ter aceitado fazer a Copa do Mundo, né? Como a ideia que se vendeu da Copa do Mundo. O Lula vendeu, apoiado do Ricardo Teixeira, que fugiu do país, né, que era presidente da CBF na época, e fugiu do país. Que é ladrão, né, é isso? Que é ladrão, de que a Copa... Dá nome certo. Não de fica que a locupletando Copa, do dinheiro público, não. É ladrão mesmo. Ladrão. Que a Copa seria toda ela feita com dinheiro privado, não entraria dinheiro público. Imagina, então, vendeu-se essa imagem, né? E hoje nós temos aí que 80% do dinheiro que está sendo gasto na Copa do Mundo é dinheiro que nós estamos pagando. Eu estou pagando, você está pagando. Superfaturado, então, que é mais grave. Assim como nós pagamos também o genuíno lá na prisão,
Porque a gente está descobrindo agora que parte do dinheiro da defensoria dele, lá dos advogados, sai do fundo partidário, que sai do seu bolso, do seu, do meu, né? Eu estou ajudando o Genuíno, que fez lá aquele... pelo amor de Deus. Eu quero que o Genuíno fique muito nesse tempo lá. Absurdo, Eu vou precisar fazer um rápido intervalo, tá quente, acalorado, e assim que a gente gosta do programa, voltamos já já. Convido você a participar do nosso programa Ambiente Legal. Na verdade, o que estava vendo é falta de vergonha. É falta de vergonha. Sustentabilidade num papo alegre, divertido e descontraído. Quando você fala de eficiência, você está falando de sustentabilidade. Seria uma saída para a cidadania no Brasil hoje. A saída para a cidadania no Brasil hoje é focar na mudança do sistema eleitoral. Ambiente Legal. Aqui, na TV Êxito. Olá, eu quero estar com você, celebrando a graça e a bênção de Deus no Bênção na Web. Que a alegria de Deus possa hoje entrar na sua vida, meditando a palavra de Deus, refletindo e transformando em vida. Não perca a nossa programação na TV Êxito. Assista conosco esse programa, recebendo sempre a alegria de Deus na sua casa. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, agora comigo por telefone a Zilka Fialho, ela que é supervisora de marketing da AFEPESP, e vamos falar aí sobre a flexologia, é isso mesmo? Não, Flex Reserva, olha que bacana aí, porque a cada ano a AFEPESP traz novidades aos seus associados, e em 2014 não foi diferente não, com o lançamento do Flex Reserva. Muito bem, vamos falar do diferencial do sistema de reservas nas unidades de lazer da AFEPESP, Zilka, tudo bem? Zilka? Alô, boa tarde, Liliane. Tudo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Sim, e você? Então, tá bom. Boa tarde, debatedores e ouvintes. Vamos falar aí sobre o Flex Reserva. Então, o Flex Reserva é um sistema novo, né? Tá. Sistema de hospedagem nas nossas unidades de lazer e apresenta os seus diferenciais ao oferecer reservas sem sorteio em um mecanismo totalmente online, mais ágil, mais eficaz, com várias opções de pacotes. O associado da AFEPESP, ele tem a possibilidade de fazer a sua reserva em menos de 1 minuto, sem sair da casa dele, no computador dele. E muito melhor pagando pouco por isso. E quais são as opções de dias disponíveis aí no sistema Flex Reserva? Então, nós chamamos de pacotes. As opções de diárias, elas são separadas em categorias. São 5 diárias, que compreendem de domingo a sexta, 7 diárias de sexta a sexta e 2 diárias que são os finais de semana. Há também os pacotes flexíveis, que eles apresentam variações de dias de acordo com as datas dos feriados nacionais. E por que o Flex Reserva agora será um sistema exclusivo para hospedagens na AFEPESP? Olha, devido ao sucesso e aos elogios dos nossos associados, o projeto foi lançado inicialmente para algumas unidades. Mas a partir de 9 de junho ele passa a ser o sistema exclusivo de reservas em todas as unidades de lazer da AFEPESP. Muito bom. E para o lançamento do sistema em todas as unidades de lazer, teremos algo de especial para o associado? Ah, com certeza. Além da reserva sem sorteio, agora nós temos o pagamento em 10 vezes sem juros para todas as unidades de lazer. E nós preparamos também uma promoção mais que especial para os associados que fizerem a sua reserva a partir do dia 9 de junho. E qual a promoção destaque do Flex Reserva? São descontos de até 25% para as reservas agendadas para o mês de agosto. Hospedagens entre 1 e 31 de agosto. Lembrando que é uma promoção válida apenas após 9 de junho no lançamento do Flex Reservas. Muito bom. Olha, acesse o site afepesp.org.br para saber mais informações sobre a promoção que estarão disponíveis em breve lá no site. É isso, Zilka? É isso mesmo, Liliane. Um beijo, obrigada pela participação. Eu agradeço. Tchau, tchau. Um beijão. São Paulo foi sede do evento Desenvolvimento Sustentável, Qualidade e Caminhos da Água, a iniciativa celebrada entre o estado de São Paulo e a região de Île-de-France, que visa o desenvolvimento urbano sustentável. Os principais assuntos discutidos foram os desafios para a governança da água, controle de risco de inundações e despoluição de grandes rios urbanos, entre outros. Sucesso, Ricardo Montouro. Oi! Oi!
Nós estamos falando aí desse viajando. encontro. Não, Me está conta. passando um recado aqui para o Milton, diga. Nós estamos falando desse encontro que aconteceu aqui. Foi lá do lado da minha sala. Me conta. Entre França e Brasil. Efetivamente, eu não participei desse programa, mas eu soube do sucesso. Vieram muitos estrangeiros. E eu tinha falado no início, o problema da água é um problema, deixou de ser setorial, deixou de ser brasileiro, é um problema mundial. É, universal. O Brasil hoje é um dos maiores, o maior produtor de água potável no Brasil, mas ela está muito mal distribuída, ela está na Amazônia, né? E você aqui acaba não tendo água. E o problema da água não é só esse que nós estamos sentindo agora, como o Milton falou, que vai faltar água talvez na torneira. O problema é cuidar da água que existe, né? Dos aquíferos que existem, que às vezes estão maltratados, né? Tudo isso foi tema de conversa. A França tem uma tecnologia muito interessante com relação à economia de água. E eu volto a falar o que a Liliane falou, que para mim é exatamente isso. Nós temos que ser simples na comunicação e comunicar aquilo que pode ser feito por uma criança e uma propaganda muito intensa. Eu acho que é por aí. Ô, Ricardo, só um momentinho, por favor, Liliane. E esse aquífero famoso que nós temos aqui no Brasil, Guarani. que é o Guarani, né, que é o maior do mundo e tal, é tipo um pré-sal, é difícil de explorar, é? Ele está sendo uma reserva, ele está sendo pouco explorado e mal explorado. Tem gente que já está fazendo perfuração no aquífero Guarani e está poluindo o aquífero em vez de preservar. Meu pai do céu. E é muito difícil o controle, né, Milton? É dificílimo o controle, mas nós somos, ainda repito, embora tenhamos que ter muita responsabilidade no uso racional da água, nós somos privilegiados com relação a outros países. Eu prefiro que você comente esse assunto aqui, que é da sua pasta e que está me causando muita indignação. Então, que o governo, gente, incentivou a compra de energia mais cara. Distribuidoras de energia elétricas foram incentivadas pelas regras do plano do governo de socorro ao setor a abrir mão, coloca aí para mim, Rayala, de comprar energia mais barata no leilão organizado em abril. Elas preferiram comprar energia no mercado à vista com preços altos, pois ela será paga com empréstimos de 11,2 bilhões de reais do governo. E aí? Então, Viviane, a situação energética no país é dramática, né? Erro em cima de erro. A presidenta, né, na eleição passada, a presidente, né, resolveu fazer uma graça, né, com o chapéu alheio, ofereceu de maneira incorreta um desconto. E ao invés de dizer, olha, eu vou dar um desconto para quem mantiver o seu consumo, ou quem reduzir o seu consumo, ela disse ao contrário, olha, eu estou oferecendo uma redução e passou a sensação de que nós tínhamos energia disponível, que você poderia gastar, e oferecida a energia a um preço mais barato, efetivamente a população acreditou e gastou muito. Fez uma mudança nas regras do jogo, ao invés de renovar as concessões, impôs de maneira draconiana, né, ditatorial, regras que o mercado não aceitou, né, no caso de São Paulo, Minas e Paraná. Ela tentou espetar uma conta nesses governos, que por acaso são do PSDB, mas que penalizariam os estados, que são os acionistas majoritários, e, em função disso, disseram, não, nós não queremos participar dessa roda, desse jogo. O que aconteceu? A energia oferecida é insuficiente para manter o consumo, para manter a oferta de energia. Nós tivemos que ligar todas as nossas termoelétricas, movidas a gás, movidas a carvão, movidas a óleo diesel, poluindo o nosso ambiente e levando uma energia que no mercado estaria em torno de 180, 150, para mais de 800. As distribuidoras, para honrar os seus contratos, têm que buscar essa energia no mercado livre, né? Isso encareceu a sua conta e o governo vem dilapidando o nosso patrimônio, dilapidando o Tesouro Nacional. E já está aumentando a conta. Bancando. E aproxima o microfone. E hoje o que é mais grave, né? Além de dilapidar o patrimônio, dilapidar o Tesouro, criar uma insegurança. Esses dias eu conversava com um presidente de uma empresa do governo que vende São Paulo no exterior. Ele disse, Milton, a maior dificuldade porque ninguém tem coragem de ir para o Brasil por causa da insegurança jurídica. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E agora, para que você faça frente a essas dificuldades, você começa a fazer leilões de afogadilho
E com isso você permite ou obriga as distribuidoras a comprarem uma energia mais cara do que deveria pagar. Agora, o que é mais grave, Leandro, é que isso vai ser espetado na conta do consumidor. Os reajustes que têm sido oferecidos nos últimos meses, para todas as distribuidoras do país, todas são acima de 2 dígitos. Né? Ou em 2 dígitos, é 18%. E não dá para esperar outubro. 25%. Não, isso está acontecendo de maneira sistemática. Hoje, nós estamos pagando, provavelmente, em muitos lugares do nosso país, né, uma energia mais cara do que estaríamos pagando se ela não tivesse feito essa bobagem. E ela não aceita, o que é mais grave. Olha, eu quero aí fazer novamente o convite para que você venha participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782, ouvinte e telespectador, que já vamos estar juntos aqui, eu também vou dar a hora e vez. Lembrando que histórias que o rádio não contou, do Reinaldo Castilho Tavares, tem lançamento, gente, aí o convite para que você possa ir participar de hora. Eu gostaria só de mencionar que o lançamento será no dia 21, na FEPCOM, na Rua Major Magliano, às 19h30. E será um encontro acadêmico, porque nós teremos jornalistas, radialistas do passado e radialistas, jornalistas do presente. E estudantes poderão fazer perguntas e será realmente uma noite memorável, porque haverá uma noite acadêmica, não será um lançamento comum. E após o lançamento, e estão todos convidados, haverá um coquetel. E quem vai estar lá presente como radialista, para que a gente possa citar alguns nomes? Podemos? Pode citar. O Salomão Esper, por exemplo, beijo, é um Salomão. ícone do radialismo. O Dalmácio Jordão, que foi o repórter-esso em São Paulo. Nossa. Porque, lembra? Porque o Heron Domingos era o repórter-esso nacional, mas havia os repórter-essos regionais. E em São Paulo, o Dalmácio Jordão foi por muitos anos, durante o tempo todo que teve o repórter-esso, 28 anos. E era a mesma vinheta, né? Era a mesma vinheta. A mesma vinheta, exatamente. Exatamente. A gente guarda, né? Ele fica histórico. E estará, testemunha ocular da história. Estará lá. E entre os mais jovens, claro, muitos radialistas foram convidados. Eu não tenho a confirmação aqui, mas posso garantir a você que todos eles aceitaram. Então, de hora para o convite, para a gente 19h30, nas dependências da FEPCOM. No dia? Dia 21 de maio agora. Muito bem. Modestamente, nessa lista aí, Mário Marinho estará presente também. Muito bom. Posso me emocionar um pouquinho? Claro. É só porque vocês estão dizendo da memória ocular, visual ou auditiva, né? Uma das imagens mais marcantes que eu tenho da minha vida, quando eu era garoto, mamãe estudava à noite, e eu ficava na casa do meu avô, morava ao lado com as minhas 3 irmãs, era o meu avô, que era carpinteiro, sentado num rádio de válvula ainda, apoiado numa mesinha alta, né? Ele ficava ouvindo a novela Jerônimo. Jerônimo, o herói do sertão. Herói do sertão. E com um cigarro fulgor que ele fumava, que parecia um charuto, que parecia um charuto, e sou mesmo, né? E ele assistia à noite e depois nos explicava, garotos que éramos, né? O que significava as coisas que nós tínhamos ouvido e às vezes não tínhamos entendido. Mas é uma memória, eu me lembro do tropel. Não, e o Jerônimo faz parte, porque o livro vem acompanhado de 2 CDs com registros sonoros de tudo o que aconteceu no Brasil, de 1922 até agora. E o Jerônimo faz parte desses registros. Muito bem, olha, gente, a hora e vez do telespectador e ouvinte. Deixa eu só fazer um reparo que é importante. O Milton Flávio, além de deputado, meu colega, amigo do Montoro, ele também hoje é presidente estadual do PSTB, municipal do PSTB, que está fazendo então, um trabalho responde isso excelente. aqui, ó, Flávio. O Hélio de Lausanne diz assim: lembrando que o SCAF entrou com ação contra o aumento do IPTU e o PSDB apoiou e não fez nada contra o aumento do ITBI, por que vocês também não participaram dessa luta? Não, vou ter que fazer 2 correções. Vamos lá. A primeira correção, quem entrou primeiro na justiça foi o PSDB. O nosso amigo SCAF veio
A reboque, só que tem a Fiesp atrás dele e gastou uma nota, 32 milhões, só ano passado, não na divulgação deste tipo de trabalho, que, aliás, não era nem da Fiesp, mas para fazer a sua pré-campanha, que, aliás, está sendo objeto de uma denúncia do Ministério Público Eleitoral, com propaganda eleitoral antecipada. A proposta de multa é de 32 milhões de reais, primeiro. Segundo, nós estamos estudando, sim, a questão do ITBI. Só que, neste caso, diferentemente do que aconteceu com o IPTU, né, essa análise jurídica está se estendendo um pouco mais, mas o PSDB está trabalhando, sim. E, se for possível, se houver espaço jurídico para isso, nós vamos fazer também uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tentando reverter essa situação. A Nancy de Santa Cruz comenta: o que eu não entendo é porque a questão da água não foi previsto. Já não que a Sabesp tenha que ter uma bola de cristal, mas em caso de emergência, com um período escasso de chuvas, não teria que ter um planejamento para tal? Eu também penso que sim, né? Porque é muito fácil dizer que não tem, não sei o quê, o reuso da água, um monte de coisa. Né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que ser muito honesto nesses problemas graves. Evidentemente que houveram tropeços governamentais. Nem cito o partido, hein? Não houve um planejamento adequado e nós estamos pagando por isso, sim. Eu incluo o PSDB nisso, por que não? Claro. Agora, de qualquer maneira, Eliane, ontem o Mauro Arce, que é o atual secretário dos Recursos Hídricos, assumiu recentemente, já foi secretário da pasta, deu uma declaração, uma entrevista muito esclarecedora na televisão Globo, né? E ele mostrou claramente que, primeiro, nós vivemos um período de seca, não diria que não pudesse ser previsto, mas é a maior seca que nós enfrentamos nos últimos 50, 60 anos. 80 anos. 80 anos. Estou dizendo, é no estado de São Paulo inteiro, não é só na área administrada pela Sabesp. O estado inteiro está vivendo uma situação grave e não só no abastecimento de água, né? Nós estamos vivendo situações na hidrovia, situações dramáticas. Mas teve que interrompeu 30 barcaças encalhadas porque o Tietê baixou 4, 5 metros. Agora, o que o Mauro Arce disse ontem, e aí responde um pouco o que está sendo perguntado, é que essas coisas vêm sendo estudadas e não é por outra razão, as alternativas foram buscadas, que não haverá racionamento de água até março do ano que vem. Isso foi afirmado ontem lá. Por quê? Porque nós temos como fazer transposições, buscar água em outras bacias. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos, Liliane, estar preparados e talvez ampliar a nossa capacidade. É muito importante, o professor e o Marinho falavam ainda há pouco sobre isso, você diz, olha, nós temos o aquífero Guarani. Alguns anos atrás, e eu, quando estava no IANS, fiz isso. Eu tinha uma conta muito alta da Sabesp, e eu fiz um contrato, perfurei poços artesianos e economizava R$150 mil em termos de dinheiro por estar furando meu poço artesiano e não estar comprando água da Sabesp. Ao mesmo tempo que eu liberava a Sabesp para vender essa água para outras pessoas. Eu cheguei a levar para o Geraldo lá atrás, no outro governo que ele fez, uma proposta para que a gente se utilizasse, porque esses poços eram perfurados com recursos dos empreendedores e eles nos vendiam a água com deságio em relação ao que a Sabesp vendia. Então eu dizia, olha, se você delegar para eles essa atribuição, a Sabesp não tem que investir dinheiro, compra água mais barato e vende ao preço de mercado, que é o que ela tem hoje. Agora, eu só queria deixar aqui, viu, Liliane, porque o Marinho fez uma pergunta muito séria, né? E o aquífero Guarani? Marinho, nós estamos muito preocupados com isso, porque o aquífero Guarani ele não tem uma uniformidade. E existem áreas na superfície do Brasil em que ele se aflora muito. Por incrível que possa parecer, granjas de frango, granjas de suíno podem contaminar esse aquífero. E há muita gente hoje trabalhando para que nós façamos no Brasil o que foi feito nos Estados Unidos, que é pesquisar a produção do gás de xisto, só que lá eles não têm o aquífero Guarani. Eles bombardeiam, né, o subsolo, o tecido rochoso, né, com água e com produtos químicos que no Brasil podem contaminar. E essa é uma reserva que pode salvar a humanidade daqui a alguns séculos. Deixa eu correr um pouquinho aqui, ó, o José Carlos da Moca, em relação à água, engenharia, mas falta política. O nosso problema é cultural e entrava em quase tudo, começando pela falta de planejamento.
A seguir, o desperdício tão mal controlado que não há consenso quanto aos seus números oficiais, focando mais em encontrar culpados do que agir para a sua minimização. Muito bem. O Carlos Alves de Santana, nossos políticos e técnicos que se é que pode chamá-los de técnicos pelas ideias de muitas vezes apresentam, já vi vários casos em que eles colocam filtro nos rios para controlar a poluição, que é um absurdo, sendo que deveriam conter os esgotos industriais e domésticos que são despejados lá. Tem que haver controle antes, que a natureza aí vai pagar caro. Quer comentar, não? Não, eu só quero comentar que o atual governo, em termos por exemplo, de lixões, vai zerar o número de lixões até o final do governo Geraldo Alckmin. 0 de lixão. Quando que termina o governo Alckmin? Agora. Nós vamos cobrar, hein, Montoro? Mas pode cobrar. Eu não estou vendo nada nesse sentido também. Mas isso foi promessa, inclusive, de sanitários campanha. adequados e um tratamento muito bem feito. E a gente torce para que aconteça. Produziu muito. Você não tem a Jussara da Vila Maria diz: energia limpa requer muito investimento. Disso eu não tenho dúvida, mas o que o governo federal está fazendo para incentivar esse benefício no país? Olha, São Paulo está fazendo. São Paulo, ainda recentemente, o nosso governador Geraldo Alckmin deu uma isenção total dos impostos estaduais para toda e qualquer implantação de geração de energia renovável. Isso vale para resíduo sólido, vale para PCH, isso vale para eólica, vale para fotovoltaica. São Paulo fez a sua parte. E está avaliando, não quer dizer que vai acontecer, a possibilidade de, em algumas dessas fontes, isentar também o ICMS da energia gerada, né? E dos chamados leilões regionais, Diane. Nós temos, e aí ela falou bem, as energias complementares, a energia solar, a fotovoltaica, né, termosolar ou fotovoltaica, a energia recuperada do lixo, são energias mais caras, mas seguramente 3 ou 4 vezes mais baratas do que nós estamos pagando hoje para as termoelétricas. Então, inclusive, dizem que o Rubens Ometo mandou um recado para o pessoal lá do Ministério da Energia, perguntando se não teria sido melhor eles terem incentivado a cogeração através do bagaço da cana, pagando R$200, R$220, né? Ou eles estão satisfeitos agora que não incentivaram e estão pagando 800 para térmicas. Falta, infelizmente, no Brasil, e São Paulo tem um plano paulista de energia para 2020, apontando metas, definindo percursos a serem percorridos. E o governo federal não tem uma definição estratégica. E é por isso que a Dilma meteu o pé pelas mãos. Aliás, que infeliz, mais uma declaração. Ele não perde a oportunidade de ficar quieto. Eu tenho horror dessa disputinha de gênero. Agora o ex-presidente Lula vem dizer que a Dilma está sendo atacada porque é mulher. Pelo amor de Deus, já passamos dessa fase, né? O pessoal tem cérebro. Ou não tem? O que o senhor acha aí do professor Reinaldo Castilho dessa frase do ex-presidente Lula, hein? Mas ele nunca sabe de nada. É verdade. Eu posso concordar com o Lula no particular. Não. Eu acho que a Dilma não é porque ela é mulher, é que está errado, tinha que bater no Lula, porque ele que inventou a Dilma e o preço que ela está pagando, em grande monta, inclusive da Copa, foi gerada por ele. Exatamente. O Lula, que é o pai da crise. Mas ele não sabe de nada. Mas ele não sabe de nada. Fala, Marinho, fala. Eu dizendo que o Lula que é o pai do monstro, né? O monstro que eu digo não é a Dilma, não, é a dona Dilma. Explica aí. Não é tanto assim também. O monstro é essa situação criada hoje no Brasil, né? De tudo que você vê. Insustentável. É escândalo para lá, escândalo para cá, é dinheiro que sai por aqui, dinheiro que sai por ali. O Lula fez uma declaração hoje que é gravíssima. Ele disse que quem está denunciando, né, os desmandos na Petrobras está buscando o Caixa 2. E ele fala só se for por experiência própria. Porque se alguém denunciou no Brasil, foi o Lula. Então ele denunciava as pessoas muito mais. Ele criava dificuldade, provavelmente, para vender facilidade. Só que vendeu facilidade demais e acabaram os seus amigos na papuda. E ele só não está lá por acaso, né? Porque o judiciário foi leniente em relação a ele. Olha, mas ele pode ir lá. Mas é verdade. Foi contundente. Mas olha, veja bem, você pode imaginar. E é o que falta no PSDB. São críticas corajosas como essa mesmo, que você acha que o presidente da República, com o autoritarismo que o Lula tem, inclusive em relação ao seu partido, ele é o soberano, ele é o imperador, não saberia de todos os desmandos que foram feitos pelo Zé Dirceu, pelo Delúbio e pelo Genuíno. Não, do lado dele. Era ao lado dele, exatamente, ao lado dele. Ele comanda cada detalhe do partido, ele impôs,
Ele queria trazer, no passado, o Ciro Gomes para ser candidato em São Paulo e o partido aceitou. Ele trouxe agora o Padilha, que veio do Pará, para ser candidato em São Paulo e o partido aceitou. Ele impôs o Haddad e o partido aceitou. Ora, você acha que alguém ia brincar com o Lula, fazer o tal do mensalão, sem que ele soubesse? Certo estava o Roberto Jefferson. Só que não foi ele que avisou, né? Ele avisou aquele que já sabia, porque tinha criado. Gente, gostou? Vou ter que terminar, mas antes lembrá-los que tem Repeteco às 18h10 da tarde, às 6h10 da manhã e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Pode assistir a esse e outros programas realizados através da tvexito.com.br. Um beijo a todos, muito obrigado ao professor e mestre Reinaldo Castilho Tavares, ao Mário Marinho, aos nossos queridos mestres Milton Flávio e Ricardo Montoro, que aqui estiveram. Muito obrigada. A gente que fala tem a direção geral, jornalista Fausto Camunha. Tchau.